Fala pessoal, aqui quem fala é o Marcial e nessa videoaula eu vou estar dando continuidade à nossa série de vídeos de como fazer um bot do Discord. Nessa videoaula eu vou estar tratando sobre o que? Eu vou estar tratando sobre comandos de economia e banco de dados. O que a gente precisa saber sobre o banco de dados? A gente tem que saber qual que a gente vai escolher e como funciona. O que eu escolhi, particularmente falando, é foi o MongoDB, porque ele tem uma livraria já para o Python, que é bem mais fácil de se utilizar, e ela se integra muito bem ao Python. Tá, agora, o que a gente vai fazer para utilizar essa MongoDB? A gente primeiro vai precisar criar uma conta na Mongo e baixar o MongoDB Compass. Esse MongoDB Compass não é obrigatório, mas se você quiser monitorar de uma forma melhor, você precisa abrir o navegador toda vez que você quiser monitorar algo. Eu recomendo você baixar, e sem contar também que ele ajuda muito. Vamos continuar aqui, vamos para o navegador. Agora, estando aqui no navegador, a gente vai precisar criar uma conta na Mongo. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, MongoDB. A gente vai pesquisar isso, vai esperar carregar, vai entrar nesse primeiro site da Mongo. Aqui, possivelmente você não vai ter conta, então você vai ter que clicar em Try Free. Você vai rolar aqui para baixo e vai se logar com a sua conta do Google. A minha possivelmente já vai estar logada, porque eu já gravei esse vídeo uma vez e o OBS estragou minha gravação, ficou todo travado e não gravou tudo. Tá. Mas é um passo simples, eu vou até sair dessa conta aqui para mostrar para vocês como que cria uma conta, como configura tudo certinho. Tá. Você vai clicar em logar com o Google ou com o GitHub, aqui vai aparecer suas contas, você loga com a sua conta, aqui tá mostrando os meus, tá borrado porque mostra meus e-mails. Tá, então deixa eu escolher uma conta aqui que eu nunca usei na MongoDB. Você vai esperar que ela vai estar consultando algumas informações da sua conta. Depois disso, você vai clicar em eu aceito o termo de privacidade e o termo de serviço, depois clique em submit. Se você não marcar essa caixinha, não vai desbloquear esse botão para você. Tá, aí ele vai mostrar essa tela de sucesso que você se registrou. Depois de um tempinho vai carregar e vai mostrar outras telas para você. Aqui você seleciona o que você quer. Eu sempre clico em aprender MongoDB e aqui embaixo eu coloco outros. Aqui embaixo você coloca o nome que você quer. Vou colocar teste vídeo economia mesmo, e aqui embaixo você coloca a linguagem que você prefere utilizar. Eu já coloquei Python, então vamos colocar Finish. Tendo feito isso aqui, ele vai perguntar qual plano você quer. Aqui tem os planos pagos, esses dois primeiros, e esse aqui, que é o plano grátis. Esse plano grátis, ele é muito bom para caso você não for guardar informações como arquivos ou coisas pesadas, porque ele só tem 512 megabytes e ele é compartilhado. Então, eu recomendo toda vez que você for utilizar isso aqui, você utilizar só arquivos de texto para salvar mesmo, porque dependendo do tamanho do arquivo, vai consumir todo o espaço do seu banco de dados. Tá, tendo clicado nisso aqui, aqui embaixo ele vai perguntar qual você quer. Qual servidor você quer, Google Cloud, Azure ou o AWS. Aqui vai perguntar qual que você quer, você coloca isso aqui, o nome vai ser o nome que você vai colocar no seu banco de dados. Então vou colocar aqui vídeo YouTube. E aqui você clica em Create. Tendo feito isso, ele vai pedir para você criar um usuário para poder logar na sua conta no MongoDB Compass ou usar no seu arquivo ou criar no arquivo do seu código de programação. Aqui você pode colocar uma senha que você quiser ou gerar uma nova. Eu recomendo você gerar uma aleatória com que o site considera seguro e você copiar e salvar isso em outro lugar. Eu vou estar salvando essa senha aqui no bloco de notas, mas eu vou estar deixando borrado para vocês não verem. Aqui você clica em Create User. Aqui embaixo ele vai perguntar aonde que você vai acessar, se é cloud na nuvem ou meu local. Eu deixo meu local aqui, ele já adiciona seu IP automaticamente e clica em Finish and Close. Aqui ele fala que foi criado com sucesso, não sei o que, você clica em vá para o banco de dados. Aqui, o que você vai fazer? Aqui você vai precisar pegar o link para conectar no seu banco de dados. Aqui, o que você vai fazer? Nessas opções, você vai vir em Connect, Drivers. Aqui, o que você faz? Você vem aqui e seleciona a linguagem que você quer, que no meu caso é Python, e aqui você escolhe a versão que você está utilizando, que no meu caso é 3.11 ou mais. Aqui ele vai estar falando
como você instalar o Mongo. Eu já vou ensinar isso já já. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa string aqui que a Mongo nos disponibilizou, que é a string de conexão. Aqui vai ser o seu nome de usuário e aqui é a senha. Aqui você tem que apagar tudo isso aqui e colocar sua senha. Tendo feito isso, você já salvou suas informações de conexão. Se você não quiser fazer esse passo que eu vou fazer agora, eu vou estar deixando a minutagem para você pular aqui no vídeo, na tela, porque eu vou estar ensinando a baixar o MongoDB Compass, que é melhor para você manu dar manutenção ou olhar algum dado que está no seu banco de dados. Se você não quiser, é só você vir aqui no navegador, Browse Collections, e aqui vai estar mostrando todas as informações do seu banco de dados. Só esperar carregar. E vai estar aqui, ó, todas as informações e tudo que você insertar. Mas agora no momento não tem nada porque a gente acabou de criar este banco de dados. Tá, agora para a gente baixar o MongoDB Compass, a gente vai vir aqui, MongoDB Compass, escrever dessa forma. Em vez de ser esse primeiro aqui, que às vezes é algo patrocinado, você vai rolar nesse aqui de baixo, no site oficial da Mongo, mongodb.com. Aqui você vai rolar um pouco para baixo, vai clicar em Download Now. Você vai esperar carregar e ele já vai te levar diretamente para o MongoDB Compass. Você vai rolar um pouco para baixo aqui e você vai pesquisar a versão que você quer. Eu recomendo sempre você baixar a última que ele deixou disponibilizado. Aqui você seleciona o seu sistema operacional e aqui o tipo de arquivo, que no caso é .exec. Você vai clicar em Download e ele vai iniciar o download. Você vai perguntar onde você quer baixar, você baixa e espera baixar. Eu já tenho aqui ele baixado, então eu só vou mostrar o passo de como instalar o MongoDB Compass. Não é muito difícil, você vai vir na sua pasta de downloads, onde você salvou, e vai procurar este nome aqui, ó, MongoDB Compass. O meu é uma versão mais antiga, mas ele sempre se atualiza sozinho, então ele pergunta se você quer atualizar toda vez que você abre o aplicativo, se tiver uma atualização. Então você vai clicar 2 vezes com o botão esquerdo, você vai esperar carregar. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que seja mais rápido. Então vamos esperar. Assim que você clicar 2 vezes, ele já vai estar fazendo o processo de instalação. Então por isso que pode ser que demore um pouco e depois no final ele só mostre o DB Compass já instalado. Mas tendo clicado 2 vezes, eu vou estar entrando aqui no MongoDB Compass. Já instalou, abriu. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa sua string de conexão que você salvou e vai colocar aqui, ó. E você vai dar um Save and Connect. Aqui ele vai perguntar o nome que você quer salvar. Vou colocar vídeo YouTube. YouTube. Aqui você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou deixar sem cor mesmo. Save and Connect. Tendo feito isso, você já sabe que sua string de conexão está correta. Agora, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu Visual Studio Code e aqui dentro você vai ter os seus arquivos do seu bot. Aqui eu recomendo você mudar algumas coisas. Você declara o seu bot nesse arquivo aqui dentro de uma outra pasta e dá run nele aqui, porque dependendo de como você fazer, vai dar erro de import circular. Então eu recomendo você fazer desta forma aqui. Eu vou estar deixando aqui para você ver e para vocês fazerem. Você simplesmente vai criar uma pasta com o nome utils ou o nome que você quiser. Aqui você pode chamar esse arquivo como você quiser, que é o arquivo principal do nosso bot. Aqui a gente vai estar dando load no arquivo JSON com as informações da nossa string de conexão, que é with open utils, que é essa pasta que está esse arquivo, config.json, e aqui a gente vai estar declarando nosso bot. E aqui dentro dessa underline, underline, main, underline, underline, a gente vai colocar esse parâmetro, if name, igual isso aqui, faça isso aqui, client.run, config data e token, que está puxando o token daqui de dentro. Tá, agora tendo feito isso aqui, a gente vai colar a nossa string de conexão da Mongo aqui dentro. Por quê? Porque aqui é o lugar onde a gente salva nossas informações. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem isso aqui, a pasta de comandos. A gente vai criar um novo comando só para testar, para ver se o bot está ficando online ou se vai dar algum erro. Tá, agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pasta chamada um arquivo Python chamado economia.py. E aqui dentro eu vou estar criando aquela cog que é para download nos comandos.
Pronto, agora que eu criei essa cog, a gente vai criar o comando aqui dentro. O comando que eu vou fazer primeiro é o comando para conseguir ver a carteira. No momento a gente não vai conseguir puxar nenhuma informação porque a gente não tem o da onde puxar ainda, porque a gente não insertou nada no banco de dados e não declarou nenhuma função ainda para puxar algo do banco de dados. Então no momento eu vou estar criando um comando primeiro. Vou colocar /command name, @command, para quem não sabe, isso aqui é um decorador, que a gente vai decorar uma função com esse /command. Name recebe carteira. E aqui do lado a gente vai passar o parâmetro description, que é a descrição do nosso comando. Description recebe. E aqui a gente vai colocar mostra a quantidade de... Vou colocar o nome de uma moeda fictícia aqui, vamos colocar Edinhos, que quem viu Cyberpunk vai entender a referência. Tá, aqui embaixo a gente vai passar um outro parâmetro, que é o parâmetro option. O que é esse parâmetro option? É uma opção que a gente vai adicionar no comando. Quem já viu o último vídeo de banindo membros, de comando de banir membros, já vai estar meio familiarizado com isso aqui. Se você não viu, eu recomendo você assistir. Eu vou estar deixando na descrição o link da playlist de como se fazer um bot do Discord. Eu recomendo você assistir tudo, porque se você chegou aqui de paraquedas e você não assistiu desde o começo, você vai estar perdido, porque às vezes você pode instalar uma livraria diferente da que eu estou utilizando. E também na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor do Discord. Eu recomendo você entrar lá, sempre que puder eu vou estar trocando uma ideia com vocês e tirando suas dúvidas. Aqui dentro, o que a gente vai passar agora? A gente vai passar o parâmetro name e aqui a gente vai passar o parâmetro, o nome da opção que a gente quer, que no caso vai ser membro. Você vai entender já para quê. Aqui a gente coloca vírgula, description. Aqui tem um parâmetro também que ele fala que é o tipo. Esse tipo não é obrigatório, você vai entender já já, porque tem como você passar o tipo dessa opção pela função que a gente declara. Vou mostrar já já. Description, escolha um membro. Tá, agora tendo feito isso, a gente vai colocar async def, que é uma função assíncrona que a gente está declarando. Aqui a gente vai colocar o nome que a gente quiser. Mas eu vou colocar carteira só para ficar mais esteticamente falando arrumado. Por causa que o nome daqui de cima é carteira aqui também. Carteiro não, carteira. Aqui, o que aconteceria? Se você não atribuísse esse nome, ele receberia esse nome aqui de baixo. Então, por isso que eu sempre falo para você declarar este nome aqui de cima, porque esse nome aqui de baixo você pode colocar como o nome que você quiser. Tá, aqui a gente vai chamar essa função e vai colocar self. Mas por que o parâmetro self? Porque a gente está dentro de uma classe e toda função dentro de um parâmetro de uma classe, ela tem que ter o valor self, porque a gente consegue puxar os valores daqui de cima. Por exemplo, se você quiser salvar alguma informação de um dicionário aqui, você pode salvar assim. E você chamar ela aqui embaixo, self.dict recebe o valor do dicionário. Se você, por exemplo, criar um dicionário aqui embaixo e toda vez que a pessoa utilizar esse comando, em vez de salvar, ele vai substituir. E esse aqui só vai se perder o valor se você reiniciar o bot ou quando o bot reiniciar sozinho. Tá, tendo isso em mente, vamos continuar aqui. O que a gente vai colocar? Interaction. O que é interaction? Interaction é para dizer o que vai executar. Interaction, por exemplo, pode ser o usuário, a mensagem que vai enviar, ou alguma... interação com o Discord. Tá, vamos colocar Discord.interaction com I maiúsculo. Tá, agora tendo feito isso, a gente vai colocar vírgula, membro, dois pontos, discord.member com M maiúsculo. Aqui que eu estava falando, esses dois pontos, o que está acontecendo? A gente está atribuindo esse discord.member a essa opção. Esse é o tipo dessa opção. Se a gente não declarasse nenhuma aqui e nenhuma aqui, ele iria receber isso aqui como uma string qualquer. Agora, tendo feito isso, a gente vai colocar aqui que ele recebe o parâmetro none, para não ser obrigatório. Se você não declarasse esse parâmetro none, o Discord entenderia que isso aqui é um parâmetro necessário para esse comando ser utilizado. Mas como no momento não vai ser, então a gente coloca como none para ele falar, já tem um valor, então não é necessário. Tá. Agora a gente vai fechar essa função para abrir o bloco que a gente vai fazer aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro a gente vai fazer tudo que a gente quer que execute. Por exemplo, seja adicionar uma quantidade de dinheiro, enviar uma mensagem, essas coisas. Aqui dentro eu vou declarar uma embed e recebe discord.embed. Aqui dentro eu vou estar declarando o título dela
E aqui eu vou estar colocando carteira. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar um field nessa embed. O que, que é uma field? Uma field é um campo a mais que tem na embed. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, isso aqui é um field, essa opção aqui. Como eu disse, eu já tinha gravado isso antes, mas o OBS estragou minha gravação. Então, isso aqui é o field. Então vamos vir aqui, e.addfield. E aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros. O parâmetro name, que eu vou colocar de edinhos, que é o nome da nossa moeda fictícia. E aqui a gente vai passar o valor desse field, que vai ser o que aparece aqui embaixo. Para quem não sabe, esse aqui é o name e esse aqui é o value. No momento eu vou estar passando 0 porque a gente não tem como puxar a informação que a gente quer. O que, que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar para enviar esta embed response.send message embed recebe e. Mas antes, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colocando duas limitações, que é para quando não limitações. Um vai ser uma limitação e o outro vai ser um parâmetro, porque toda vez que se você só colocar o valor, só você chamar isso aqui, não vai acontecer nada, ele vai enviar uma embed aleatória. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, para toda vez que isso aqui for known, ele receber o usuário, ao invés de receber só o membro. Porque se você não passar isso aqui, ele vai receber known e vai quebrar o comando. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar if membro is... não vou colocar igual known, não. Vou colocar is known membro recebe interaction.user. Agora, o que eu vou estar fazendo aqui embaixo também? Eu vou estar definindo para que se o usuário for um robô, um bot do Discord, para ele retornar para falar que os bots de Discord não possuem conta, para não mostrar algo que não vai ter no banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar elif membro.bot e aqui a gente vai dar um return e vai colocar a seguinte mensagem: await, a gente vai colocar await interaction.response.sendMessage. E aqui dentro a gente vai estar passando um parâmetro que é o conteúdo e efemeral. E a efemeral. O que é efemeral? Efemeral é para quando a pessoa que executou o comando, só ela poder ver essa mensagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui bots não possuem conta. Aqui embaixo a gente vai colocar, só para ficar bonitinho, no título da embed a gente vai colocar o nome do usuário, do membro que a pessoa está verificando a quantidade de edinhos que ela tem. Tá, então a gente vai colocar membro.displayName. Por que eu coloquei membro display name? Porque o que acontece? A pessoa pode ter o próprio nome fixo e o nome do servidor do Discord. Então, eu vou colocar display name para puxar o nome do Discord ao invés do nome normal da conta. E por que não interaction.user.displayname? Porque a gente está colocando que se membro for igual a known, membro receber interaction.user. Então vai puxar independente, mesmo se for um membro normal ou se foi a própria pessoa que executou o comando. Vamos testar aqui. O meu não vai printar aqui no console, que eu esqueci de criar um evento para dizer que ele ficou online. Então vamos entrar aqui no Discord. Viu? O bot já está online. Então vamos testar aquele primeiro parâmetro que a gente criou, que foi o de membros bots. Vamos colocar aqui. Ele vai dizer, bot não possui conta. Agora, vamos colocar para verificar o meu, que no caso, se eu colocar known, eu não vou precisar, se ficar known, eu não vou precisar me marcar. Essa é uma vantagem. Então vamos colocar, ele vai mostrar o meu nome. E se eu colocar de outra pessoa, deixa eu colocar aqui na minha conta secundária, ele vai mostrar o dessa pessoa. Mas como você pode ver, o valor está sempre 0, porque eu defini este valor aqui como 0. A gente ainda vai precisar puxar este valor do nosso banco de dados. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, você pode criar tudo na mesma pasta ou você pode criar um arquivo separado para deixar organizado. No meu caso, eu vou criar um arquivo separado. Eu vou criar uma nova pasta chamada db e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado Python de economia. Economia.py. Por que economia? Só para ficar
me localizar melhor. Eu gosto de deixar tudo separado, não colocar tudo junto. Por exemplo, moderação na pasta de moderação, economia na pasta de economia, gerais na pasta de gerais. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai encerrar nosso bot porque a gente vai precisar instalar a MongoDB. O que a gente vai fazer? A gente vai vir pip install PyMongo, que é a livraria da MongoDB no Python. A minha já vai dizer que está instalada, na sua pode demorar um pouco ou não, porque geralmente baixar livrarias não demoram muito. Então o que a gente vai fazer agora dentro dessa pasta chamada DB? A gente vai precisar chamar algumas informações, que no caso vai ser daquela pasta utils, loader, import, config data. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando na pasta utils, entrando no arquivo loader, que é esse aqui, e puxando o config data, que é a informação, são as informações necessárias para o nosso bot funcionar, seja o token ou o MongoDB. Tá, agora tendo feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui embaixo, vai colocar from pymongo import Mongo Client com maiúsculo, M maiúsculo e C maiúsculo. Tendo feito isso, agora a gente vai vir aqui embaixo, vai criar uma variável chamada cluster. Essa variável pode ter o nome que você quiser, eu vou colocar de cluster só para mais por estética e também porque eu me acostumei. Você pode chamar essa variável de batata123 se você quiser. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir colocar Mongo Client, vai chamar essa classe. Isso aqui não é uma função, é uma classe, tá? Se você clicar aqui, ele vai mostrar que isso aqui é uma classe. Agora, a gente aqui dentro vai precisar passar o parâmetro da string de conexão, que vai ser aquela que a gente pegou lá no site, lembra? E colocou no nosso config.json. Então, a gente vai chamar config data e chamar a string de conexão, que no caso eu salvei como MongoKey. Vale lembrar que dependendo de onde que você hospedar o bot, o sistema dele não vai ter case incentive. Então, da mesma forma que você escrever aqui dentro no dicionário, você tem que escrever aqui. Por exemplo, lá eu escrevi dessa forma. Mongo Key. Então, aqui dentro, quando eu for puxar este dicionário, esse JSON, eu vou precisar escrever dessa mesma forma. Porque se eu for hospedar na hospedagem que eu utilizo, não tem case incentive, vai dar erro dizendo que não encontrou. Então, sempre escreva da mesma forma que você salvou lá, por mais que no seu computador ele interprete como case incentive, depende muito da hospedagem. A hospedagem pode não ter case incentive. Aqui embaixo a gente vai declarar o que? A gente vai colocar db recebe, cd não, db recebe cluster. E aqui o que eu estou dizendo? Desse cluster, puxe a partição com esse, procure a partição com esse nome, que no meu caso eu vou chamar de vídeo YouTube. Vocês vão ver já já como é que vai ficar. Agora aqui embaixo a gente vai chamar uma variável chamada, a gente vai criar uma variável chamada membros recebe. E aqui, a gente, em vez de chamar esse cluster, que nem a gente fez aqui, a gente vai chamar esse DB, porque essa DB está recebendo esse cluster que está procurando esta repartição do nosso cluster. E aqui dentro, o que a gente está fazendo? A gente está chamando DB, e aqui dentro a gente vai procurar uma pasta chamada gerenciamento membros. Você pode chamar essa pasta de como você quiser. Eu só coloco esses nomes grandes para ter nomes funcionais e fáceis de se entender. Por que a gente está fazendo aqui? A gente está declarando o cluster, que é a database no caso, e dentro desse DB a gente está procurando a repartição dentro do cluster, e dentro dessa repartição, dentro desse cluster, a gente está procurando a pasta de gerenciamento membros. Então, tendo feito tudo isso, agora a gente vai criar uma função. Ela pode ser síncrona ou assíncrona. O bom da MongoDB é que ela não tem funções assíncronas. Você não precisa declarar assim que def e depois chamar essa função com await. Você pode usar ela em qualquer função, ela sendo síncrona. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar insert money. Essa função pode ter o nome que você quiser. Eu vou colocar insert money, mas por nomes funcionais, porque a gente pode inserir quantidades, entre aspas, de dinheiros fictícios, ou remover também. Aqui dentro dessa função a gente vai passar alguns parâmetros, como o parâmetro membro e o parâmetro QNT.
O que é esse membro? Esse membro vai ser a pessoa que a gente vai enviar para cá para adicionar no banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um import Discord aqui em cima. Vocês vão entender já já o porquê. Aqui, o que eu estou fazendo? Vou colocar 2 pontos, discord.member. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo a esta variável o discord.member. Que assim que a gente escrever membro no caso, e a gente der um ponto, a gente vai mostrar todas as opções que a gente pode fazer com um membro, todas as informações que a gente pode puxar com o membro. Tá, agora tendo feito isso, você pode declarar esse QNT como int ou não. Eu declaro como int só para depois eu não acabar passando algum parâmetro errado, porque toda vez que você passa um parâmetro diferente do que você atribui a essa variável, o editor ele discrimina, dizendo que você passou um parâmetro errado. Tá. Agora, tendo feito isso, a gente vai puxar essa membros, ponto, update on. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando dessa repartição aqui, gerenciamento membros, o update on. E o que é esse update on? Ele vai dar um update ou inserir algo no banco de dados. Tá, aqui a gente vai precisar passar alguns parâmetros. Esse primeiro vai ser o filtro que o nosso código vai procurar. Então, esse primeiro filtro a gente vai precisar passar este dicionário aqui. Você pode colocar este parâmetro aqui com o nome que você quiser. Eu vou colocar este underline id porque já tem um parâmetro de id no MongoDB. Se você não colocar isso aqui, ele vai definir como um id aleatório, um object aleatório. Mas para não criar uma nova variável lá dentro e aproveitar este id que já existe na MongoDB, eu vou estar definindo assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente colocou o filtro que é para procurar. Agora, a gente vai passar o update. O que é o update? O update é o que a gente vai inserir no banco de dados. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar, abrir aspas, pode ser simples ou duplas. O Python interpreta as duas. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar cifrão inc. Se você quiser saber mais sobre isso, função cifrão inc, cifrão set, insert, essas coisas, você tem tudo na documentação da MongoDB. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição tudo que eu uso no vídeo, eu deixo o site deles na descrição. Menos a New Function PyCode, que foi no primeiro vídeo, pois essa livraria é minha e o máximo que ela tem é o GitHub. Tá. O que sync vai fazer? Incrementar, ele vai adicionar um valor a uma variável que a gente vai salvar no nosso banco de dados. Se você colocar 7, ao invés dele incluir, ele vai substituir o valor. Então a gente vai deixar aqui inc, que é para incluir. A gente vai chamar, a gente vai colocar 2 pontos e colocar um novo dicionário aqui dentro novamente. Aqui dentro a gente vai passar o que a gente quer que adicione, o que inclua. Então, no caso, vai ser a nossa moeda fictícia. Vou chamar de edinhos com E maiúsculo. Vale lembrar que essa informação é muito importante. Você tem que lembrar como você escreve aqui, porque ele vai adicionar dessa forma. E quando você for procurar no banco de dados, se você colocar uma letra diferente, ele não vai encontrar, vai dizer que não existe. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai colocar aquele QNT. Esse QNT eu acho interessante, porque colocar ele como um int. Você pode passar ele como um parâmetro positivo ou um parâmetro negativo. Se você não passar nenhum parâmetro, simplesmente chamar essa função assim, ó. Se você chamar essa função simplesmente assim e colocar o membro, por exemplo, e aqui a quantidade, você simplesmente passar uma quantidade, ele vai atribuir isso aqui como soma. Então, ele já vai, o MongoDB já vai interpretar isso aqui como adicionar. Se você quiser remover, você passa isso aqui como menos 55, pois números inteiros são números contáveis, que não são números quebrados com ponto flutuante depois. Que no caso seria 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, que não seria menos 1,5555. Isso são números flutuantes, não números inteiros. Então, se você passa isso aqui como um int, você pode passar ou positivo ou negativo. Tá, agora tendo feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, porque se a gente simplesmente procurar essa informação desse usuário no nosso banco de dados, ele não vai encontrar e vai dar um erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar daquela
puxar aquele add money de lá e o membros. Vocês vão entender já já por quê. A gente vai vir from db, que foi onde que a gente criou a pasta lá, ponto economia, import, insert money e membros. O que a gente está fazendo aqui? A gente está puxando dessa pasta a função insert money e a variável membros. O que a gente vai fazer aqui embaixo agora? A gente vai chamar essa função insert money, que é para toda vez que a pessoa usar esse comando, ele adicionar algo no banco de dados, para não precisar dar um try, um except e um find de novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o valor de membro, que é este membro aqui, esse membro que a gente declarou aqui. E aqui do lado a gente vai passar uma quantidade que a gente quer adicionar. Pode ser 0, porque 0 também é um número contável. 0 existe, ele está dentro dos números contáveis, naturais e inteiros. Então, a gente vai passar 0 para não adicionar nada, por exemplo. Se você quisesse adicionar uma quantidade toda vez que adicionar essa carteira, a gente poderia colocar 5, por exemplo. Ou colocar menos 5, porque ele removeria 5 da carteira. Então, vamos colocar simplesmente 0 para adicionar algo no banco de dados. Eu quase esqueci de uma informação importante nessa função aqui. Porque se a gente simplesmente fazer assim, ele só vai adicionar se já existir no banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, depois desse dicionário todo aqui, a gente vai colocar uma vírgula e upsert igual a true. Porque o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se não existir, insert. Esse upsert é para isso. Se não existir, adicione. Se existir, simplesmente modifique. Tá. Agora podemos voltar aqui e dar continuidade ao nosso código. Agora, nesse value, a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar aquela variável membros deste arquivo aqui. Lembra que a gente declarou aqui? Membros, gerenciamento membros. Ok, mas por que eu coloquei esse nome todo se eu vou usar só para dinheiro? Não, eu não vou usar só para dinheiro, eu posso usar para um sistema de advertências que eu quiser, um sistema de crédito, alguma coisa, tá? Vai tudo da sua criatividade. Vamos voltar para o nosso arquivo. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar membros, ponto find only. Aqui dentro desse find only, a gente vai precisar passar o filtro que a gente quer procurar, que no caso vai ser underline id, dois pontos. E aqui a gente vai passar o membro.id. Porque o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando lá dentro do banco de dados o parâmetro id com o id deste membro. Agora, como é que a gente vai fazer para puxar os edinhos? A gente vai vir aqui, porque isso vai nos retornar um array. E esse array tem várias opções lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai colocar edinhos, que foi o nome da nossa moeda imaginária. Tá, então tendo feito isso, a gente vai rodar o nosso bot para ver se o código deu certo ou se deu algum erro. Pronto, rodou, aparentemente não deu nenhum erro. Vamos testar o comando aqui. Carteira. E só colocar aqui, pois vai vir eu mesmo. Retornou 0, mas agora você está perguntando, mas retornou 0, o mesmo valor de antes. Exatamente, porque aqui dentro a gente colocou para inserir o valor 0. Se a gente colocasse o valor 1, iria mostrar 1. Se a gente entrar aqui no nosso MongoDB Compass, atualizar aqui, você vai ver que já criou a repartição chamada vídeo YouTube e gerenciamento membros. E aqui dentro vai ter o nosso banco de dados. Aqui a gente vai ter o edinhos. Então, ele adicionou aqui dentro. E você pode mudar isso aqui manualmente, se você quiser. Só para demonstrar que você consegue adicionar dinheiro. Vamos modificar aqui. Você não precisa reiniciar o bot, pois ele toda vez vai fazer uma request nova para buscar essa informação. Então você não precisa desligar e ligar o bot para você puxar essa informação que você quer. Viu 520. E por que eu coloquei a limitação no bot? Para não criar informações sobre o bot, pois você vai estar adicionando dinheiro inutilmente a um dinheiro, entre aspas, a uma conta que não vai utilizar. Bots não conseguem utilizar comandos de si mesmo. Você pode colocar para ele executar funções, mas não pode executar comandos de si mesmo. Tá, agora tendo feito isso, eu vou estar ensinando alguns comandos para você ganhar dinheiro, entre aspas, o dinheiro fictício do seu bot e transferir o dinheiro para o outro membro. Tá, agora tendo feito isso, a gente vai vir aqui embaixo, vai criar novamente um novo comando com /command name
Vou colocar o nome de rolar. Aqui a gente coloca a descrição, description, recebe. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a descrição do nosso comando. Vamos colocar de ganha uma quantidade de edinhos. O que você pode fazer aqui? Você pode colocar ou um valor fixo, que é para a pessoa toda vez que usar isso aqui, ela ganhar uma quantidade fixa de edinhos, que é a nossa moeda fictícia, ou você pode usar uma função chamada random, que escolhe um valor aleatório para a gente, que vai ser o que eu vou utilizar no caso. A gente vai vir async def. Vamos colocar de rolar, novamente mais por estética e ficar arrumado. Aqui dentro a gente vai passar o parâmetro self e interaction. Dois pontos. Discord. Interaction com I maiúscula. Aqui a gente não vai precisar passar nenhum outro parâmetro, só se você quiser, por exemplo, dizer a quantidade de dinheiro que a pessoa quer ganhar. Mas eu não recomendo. Vai tudo de você, da sua imaginação, da sua criatividade. Tá, agora a gente vai colocar dois pontos para chamar essa função, porque o que a gente está fazendo? A gente está fechando o bloco dessa função e aqui dentro vai fazer tudo o que a gente quer, que nem o que a gente fez aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir a uma variável esse random que eu falei. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar valor. Essa variável pode ter o nome que você quiser novamente. E a gente vai colocar random.rangeInt. O que eu estou fazendo? Eu vou puxar dessa livraria random o rangeInt, que é para ele escolher um número aleatório. Mas está amarelo, está dizendo que não encontrou. É porque eu ainda não importei. Você pode vir aqui, se você estiver usando o Visual Studio Code, importar random, ou você pode subir tudo e dar import em random. Tá, agora tendo feito isso, ele vai pedir dois valores, o A e o B. O que é o A e o B? O A é o valor que você quer mínimo que a pessoa ganhe, é o primeiro valor. E o B é o valor máximo que o sistema vai escolher. Então ele pode escolher de 1 até 200. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar insert money, que é aquela função que a gente colocou, e a gente vai passar o interaction.user, que é o usuário, que no caso vai ser o membro que está aqui, que vai ser a pessoa que utilizou o comando. Agora, aqui do lado a gente vai colocar vírgula e vai colocar esta variável valor. Mas aí você me pergunta, por que você não colocou isso aqui direto aqui dentro? Até pode, mas eu coloco assim justamente para eu poder enviar uma mensagem quando a pessoa dizendo a quantidade que a pessoa ganhou. Porque se eu colocar este valor aqui dentro e colocar para enviar a mensagem, outro desse aqui, vai ser valores diferentes. Esse aqui escolheu um e o da mensagem escolheu outro. Então por isso que eu atribuo essa variável, porque ele vai escolher, a gente vai puxar o valor dessa variável aqui e na mensagem. Tá, agora tendo feito isso, a gente vai colocar await interaction .response.send message. Agora, o que a gente vai passar aqui dentro? A gente vai passar a mensagem que a gente quer. Eu vou colocar ela efemeral para só a pessoa ver, porque não tem muita relevância outras pessoas saberem quanto que você ganhou. Ou você pode colocar simplesmente para todo mundo ver. Aqui agora, nesse primeiro espaço, a gente vai colocar um F e uma string, para a gente poder passar aqui dentro variáveis, as variáveis que a gente criou. Ou você pode usar o ponto format. Como eu disse, isso aqui eu estou já usando termos já do próprio Python, então recomendo vocês assistirem ou fazerem um curso sobre Python, porque eu aqui ensino sobre o bot do Discord e não o Python em si. Logicamente, você vai aprender muitas coisas de Python comigo, mas não se aprofundar ao Python. Tá, agora vamos aqui. A gente vai colocar você ganhou. E aqui dentro a gente vai passar essa variável, valor. E aqui depois a gente vai colocar o nome da nossa moeda fictícia, que no caso é Edinhos. Vamos reiniciar aqui. Pronto, reiniciou. Guarde esse valor. Aqui está 520. Então, vamos usar o comando rolar. Eu ganhei 164 edinhos. Se eu vir aqui e der um refresh, você vê que ele adicionou aquele valor aqui e não mudou. Essa é a função inc. Se fosse 7, ele iria substituir o 520 por 120 por 164. Ok? Ok. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar ensinando
você fazer um comando para transferir o dinheiro que você tem para outra pessoa. Agora, a gente vai precisar saber algumas coisas. A gente vai precisar saber se a pessoa é um bot, se a quantidade for menor que zero ou igual a zero, e se a pessoa tem esse dinheiro todo que ela quer transferir. Porque se você não colocasse esses limitadores, a pessoa poderia enviar valores negativos e deixar a pessoa num saldo negativo, ou adicionar valores que a pessoa não tem na própria conta do bot. Tá. Agora a gente vai criar novamente um novo comando. A gente vai vir /command, a gente vai passar o parâmetro name, recebe, e aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser, transferir ou transfer. Eu vou colocar de transferir, só para ficar mais didático. Aqui a gente coloca a descrição do comando de novo, recebe, transfere dinheiro para outra pessoa. Aqui embaixo a gente vai precisar de duas opções também, que é o membro e a quantidade que você quer transferir. Então a gente vai colocar @option e chamar, e aqui embaixo também option e chamar essa opção. Aqui dentro a gente vai passar o parâmetro name, vou colocar o parâmetro de membro também. E aqui eu vou colocar a descrição também. Eu vou copiar aqui de cima, pois eu já escrevi essa descrição. Aqui embaixo a gente vai precisar passar o outro parâmetro, que é a quantidade que a gente quer enviar. Eu vou colocar o nome de QNT para ficar mais curto. Então a gente vai colocar vírgula e a descrição. A descrição dessa opção. Então vamos colocar: escolha a quantidade de edinhos. Agora, aqui embaixo a gente vai chamar a função, vai criar uma função. A gente vai criar uma função assíncrona com o nome que você quiser, mas eu vou colocar de transferir também novamente para ficar organizado. Agora, a gente vai colocar self, interaction, que é a interação do comando, discord.interaction. Aqui agora a gente vai colocar a vírgula e colocar o mesmo nome desta variável, desta opção, tá? Porque se você colocar um nome diferente, ele não vai atribuir estas opções aqui, que é o nome e a descrição. Ele vai pegar este nome aqui de baixo. Então vamos colocar membro, discord.member. Porque toda vez eu declaro esse discord.member? Para atribuir a esta opção o member, porque toda vez que eu for usar o /command, em vez de eu ter que simplesmente procurar a pessoa, ele mostra aqui os membros que tem no servidor. E você pode escrever o nome da pessoa. Por exemplo, minha conta secundária que não está aparecendo aqui. Então, por isso que eu digo para você colocar estes dois pontos. Você pode atribuir aqui em cima também, ou aqui embaixo. Eu já estou acostumado a atribuir aqui embaixo. Você pode atribuir aqui em cima. Aqui, eu não vou colocar ele para receber um valor, porque este valor vai ser necessário para transferir. Para você transferir para uma pessoa, precisa ter uma pessoa, logicamente, para transferir. Então, por isso que eu não vou atribuir nada. E aqui eu vou passar o parâmetro QNT, que é a quantidade. Aqui eu vou atribuir o valor int, porque se a gente não atribuir o valor int, a gente pode simplesmente, quando colocar transferir, a pessoa vai poder escrever qualquer coisa. Senão vai dar erro no código, pois precisa ser um valor inteiro, um número. Tá. Agora, tendo feito isso, a gente vai fechar essa função e entrar no bloco de execução dela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer algumas limitações. A gente vai colocar if interaction.user.id igual membro.id return await response.send messenger. Aqui eu vou falar que você não pode transferir para si mesmo. E vou colocar como efemeral. True. Mas por que eu estou fazendo isso? Para não fazer requisições à toa para o seu banco de dados. Porque se você fizer muitas requisições, pode fazer o seu banco de dados acabar caindo, tá? E você perdeu acesso, que nem aconteceu uma vez com um banco de dados que eu tinha. Tá, agora tendo feito isso, a gente vai colocar outra limitação para se caso o membro for um bot.
a gente vai colocar elif membro.bot. Porque está dizendo, se for verdadeiro, faça isso. E se você quiser que não seja verdadeiro, você coloca if not membro.bot, tá? Então aqui embaixo a gente vai passar agora return await interaction .response.send message e a gente vai colocar você não pode transferir para bots, vírgula, efemeral. Vou colocar efemeral também, porque essas mensagens assim, essas outras pessoas não precisam necessariamente saber que você utilizou. Agora, aqui embaixo a gente vai precisar procurar algumas coisas. A gente vai precisar saber se a pessoa tem uma conta e se o usuário que usou o comando tem uma conta. Então, novamente, eu uso esse insert money para não precisar usar um try, um except, insert, procure de novo, tá? Então, eu já defino isso aqui para ele adicionar já ao membro e à pessoa. Interaction.user e adiciona 0. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que para o membro. Insert money membro vírgula 0 também. Agora aqui embaixo a gente vai precisar criar uma variável. Que variável é essa? A gente vai criar uma variável com o nome val e a gente vai atribuir a essa variável o que a gente vai procurar agora. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar as informações deste membro. De quantidade que a pessoa, da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar membros, que é aquela variável lá em cima na outra pasta, e vai colocar .find only. E aqui a gente vai passar novamente aquele filtro que a gente vai procurar, que no caso é underline id interaction.user. Aqui agora a gente vai procurar os edinhos. Tendo feito isso, agora a gente vai criar algumas condicionais. A gente vai colocar if qnt maior que val retorne. Você não precisa necessariamente criar essa variável, tá? Você também pode simplesmente colocar ela aqui direto, que é o que eu vou fazer, pois já evita uma criação de variável à toa. Retorne await interaction.response.send message. Aqui tem que ser 2 pontos, senão vai dar erro. Send message. E aqui a gente vai colocar você não tem essa quantidade de edinhos. Agora a gente vai colocar efemeral também, pois são informações que a pessoa não precisa saber. Ok? Ok. Agora a gente vai colocar outra variável. Você pode declarar essa variável lá em cima se você quiser, mas eu gosto de declarar aqui embaixo, pois já fica tudo junto, organizado. Agora a gente vai colocar if elif qnt menor ou igual a 0, ele vai retornar com outra mensagem. Retorne await interaction.response.send message. A quantidade deve ser maior que 0. E efemeral novamente. Por que menor ou igual a 0? Porque se for 0, é meio irrelevante o 0, pois o 0 está na casa dos contábeis. Então, o que vai acontecer? Ele vai desconsiderar o 0, vai retornar que tem que ser maior do que 0, e não vai aceitar números menores que 0, que seria menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 1000. Porque se a pessoa acabar colocando menos 1000 aqui, ele vai inserir valores negativos na conta da pessoa que ele vai transferir. Então, por isso que eu faço essa limitação, que se for igual a 0, que não tem sentido você tentar transferir R$0, é que nem você dividir 0 para 0, vai dar erro. Não necessariamente vai dar erro. Pode ser que dê erro, nunca tentei, tá? Vai de vocês. Então, vamos colocar aqui embaixo agora, depois dessas duas limitações, a gente vai chamar essa função novamente, insert money, interaction.user. Vamos colocar aqui interaction.user, vírgula, aqui a gente vai colocar menos qnt. Por que eu estou colocando menos? Porque aqui, como precisa ser um número, se a gente colocar menos, a Mongo já vai entender que é para remover desta opção, porque além do inc, em vez dele incluir, ele também pode remover se o valor for negativo.
que nem ele pode incrementar se já tiver um número negativo. Se você colocar menos e lá no banco de dados já constar menos, ele vai acrescentar a esse menos. Então, a gente vai tirar deste membro para adicionar ao outro membro. Insert money, colocar membro, vírgula, QNT. Por que aqui você passou menos? Por que aqui eu passei menos e aqui eu não passei nada? Pois se a gente passar menos, a Mongo vai entender que é para remover. Se a gente não passar nada, ele já vai presumir que é para incluir. Pois quando você não passa nenhum valor de negatividade, ele interpreta como soma. Tendo isso em mente, é só você colocar menos quando quiser remover e você não necessariamente precisa passar o mais, só se você quiser para ter o seu raciocínio mais fresco, por exemplo. Aqui adiciona, aqui diminui. Mas se você ter isso em mente, que se você passar nenhum parâmetro aqui, só o QNT, sem passar um menos ou um mais, sem passar um menos, ele vai incrementar, e se eu passar um menos, ele vai remover. Tá, agora depois disso tudo a gente vai colocar await interaction .response.send message. Aqui a gente vai colocar fstring. Agora vamos aqui dentro, vamos colocar você transferiu QNT edinhos para... E aqui a gente pode colocar para mencionar o membro. Membro.mention. Vamos testar, vamos reiniciar o nosso bot. Já vou olhar a quantidade de edinhos que eu tenho aqui no meu banco de dados. 684. Vamos esperar, reiniciou. Se eu tentar transferir para bots, que foi aquela limitação que eu coloquei, ele vai dar erro, vai dizer que eu não tenho, que bots não possuem conta, viu? Você não pode transferir para bots. Então, mas se eu transferir para outra pessoa, se eu tentar transferir para mim mesmo, que vai ser outra limitação, você não pode transferir para si mesmo. E vamos colocar agora uma outra conta, que vai ser a minha conta secundária. Aqui, vamos colocar a quantidade de edinhos que eu tenho. Na verdade, vamos colocar um a menos para você ver que vai diminuir aqui e adicionar outro dado aqui. Eu tenho 684, vamos transferir 683. Opa, deu um erro. Ah, tá. Aqui, o que aconteceu? É que eu esqueci de colocar interaction.user.id aqui, eu só coloquei interaction.user. Então ele estava filtrando tudo que é relacionado ao membro e não estava encontrando. Então você coloca interaction.user.id. Foi até interessante dar esse erro para esclarecer isso para vocês. Vamos reiniciar o bot e tentar novamente. 683. Aqui, viu? Disse que eu transferi 683 edinhos para ganho. Então, se eu vim aqui no meu banco de dados, vai dizer que vai remover aquela quantidade e adicionar em outro membro. Então, vamos aqui procurar carteira e procurar da minha conta secundária. Já disse aqui a quantidade certa de edinhos que minha conta tinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar transferir para testar o outro limitador, que é de números negativos ou conta maior do que a sua. Vamos colocar 500. Como vocês podem ver, eu não tenho este número na minha conta, viu? Você não tem essa quantidade de edinhos. Agora, vamos testar com números negativos. Viu? Aqui ele falou que a quantidade deve ser maior do que zero. Então não pode ser menos 1, menos 500, menos 1000, menos 1 milhão ou zero. Não pode ser menor que zero, tipo menos 1, menos 2, menos 3, ou o número zero. Pois não tem sentido você tentar transferir zero para zero. Tendo agora, estes foram os comandos, esse foi o básico. Eu espero futuramente eu conseguir trazer mais coisas sobre a economia e sobre banco de dados, que eu acho um assunto muito interessante para se tratar. Então, essa foi a videoaula. Valeu, falou e fui! Aliás, não esquece de passar aqui no meu... Não se esquece de entrar no servidor, por lá eu vou estar interagindo com vocês e tirando suas dúvidas e conversando com vocês. Aqui, inclusive, tem essa parte aqui de POG, que eu chamo de POG, pois são programadores orientados a gambiarras. Aqui você pode tirar as suas dúvidas. Você pode interagir com pessoas de Python. Se você gosta de JavaScript, você pode entrar aqui também para interagir com pessoas. Eu acho meio difícil, pois meu público é Python ou Java, que até eu tenho um pouco de conhecimento de Java. Não tanto quanto Python, mas eu tenho.
E também eu tenho o meu bot Rei, se você quiser adicionar no servidor, no seu servidor eu vou ficar muito agradecido. Ela conta com funções prêmios ou também tem funções grátis, ela não precisa necessariamente pagar para se usar, mas se você quiser adicionar no seu servidor, eu agradeço bastante. E então foi isso. Valeu, falou, até a próxima e fui.